Pessoal, tudo bem por aí? Começando mais um vídeo bacana aqui no nosso canal no YouTube. E nessa aula aqui eu quero te explicar um pouco melhor como é que funciona essa interpretação do gráfico das zonas de suporte e resistência para que você possa ficar mais assertivo aí nas suas operações, tá certo? Bom, para exemplo desse exercício, eu peguei o gráfico do SP500. O SP500 é um dos principais índices de ações do mercado dos Estados Unidos, tá? Você que está começando na bolsa aí, o SP500 vai trazer uma cesta com as 500 maiores e melhores ações americanas para você poder investir. No SP500 a gente encontra, por exemplo, Apple, Amazon, Google, Facebook, Microsoft, Intel, Nvidia, os grandes bancos e por aí vai, tá certo? Bom, qual que é a nossa ideia? Então, quando a gente fala em suporte, é mais provável que surjam oportunidades de compra, ok? Suporte é lá embaixo, onde os preços estão baratos. E quando a gente fala em resistência, é mais provável que surjam oportunidades de venda, porque as resistências elas vão se formar lá em cima. Nesse vídeo aqui, eu quero te explicar um assunto importante para você não confundir suporte e resistência com os pivôs de alta e de baixa da sequência da tendência. Então vamos pensar aqui, ó, essa região de topo do SP500, tá certo? O mercado desceu, parou por aqui. Então nós tivemos aqui na sequência esse topo inferior ao topo anterior e o efetivo rompimento desse pivô de baixa. Então o que nós tivemos? O mercado veio, parou, corrigiu, fez esse pullback e desceu. Fez uma perna mais lá para baixo. Então, esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui é o que a gente chama de pivô de baixa, tá? É uma sequência, é uma continuidade da tendência de baixa. Então, topo, fundo, topo, fundo. Olha só, esse outro topo aqui da tendência de baixa, veja como ele foi numa região importante, uma região anterior ali, onde foi o pivô de baixa rompido. E nós tínhamos essa região onde o mercado passou para fazer um fundo mais lá para baixo, depois corrigiu, fez esse topo. Então, nesse momento aqui, ó, nesse movimento, a gente consegue entender, estou aqui no gráfico diário do SP500, a gente consegue entender que o mercado ele vinha trabalhando numa tendência de baixa, fazendo topos e fundos descendentes, tá certo? Para poder te auxiliar, eventualmente, se caso você quiser traçar uma linha de tendência, então, deixei aqui bem exagerado mesmo, bem grossa essa linha aqui para você poder enxergar. Então, a linha de tendência, ó, ela vai te ajudando. Deixa eu diminuir um pouquinho. É mais importante você entender numa tendência os pontos, os topos e os fundos, e depois você pode colocar a sua linha de tendência para ajudar a visualização. Então, no começo da tendência a gente tinha o primeiro ponto aqui, o segundo topo. Agora, na execução dos pivôs, esse terceiro ponto aqui, a gente vê como ele foi mais baixo que o topo anterior. Então, a gente tem que ir ajustando a nossa linha de tendência. A gente tinha primeiro essa linha, ok? Com execução aqui do pivô, então a gente teria que fazer um ajuste da nossa linha de tendência dessa região aqui para esse topo aqui. Já que pela sequência de topos e fundos era isso que nós teríamos, tá certo? Depois a gente pode fazer um outro ajuste aqui, ó. A gente pode ir ajustando, porque nós tivemos o que? Nós tivemos esse fundo, esse topo,
tá? Então, essa região aqui entre as linhas, a gente começa a entender a linha de tendência é uma região sensível, pode ser um pouco para cima, um pouco para baixo. Você não pode ter uma visão engessada, tá? Uma visão travada do mercado, principalmente quando a gente fala de linhas de tendência, que elas vêm para poder te ajudar na interpretação, tá certo? Aqui nós tivemos um movimento importante, nós tivemos aqui esse fundo, depois esse fundo, tínhamos ainda esse topo, então nesse momento aqui a continuidade da tendência de baixa. Agora, a partir desse topo aqui, o mercado fez esse fundo. E esse fundo, ele já foi acima do fundo anterior. Então, surgia uma dúvida. Será que a gente vai continuar na tendência de baixa ou o mercado vai virar, né? Virar para alta? E a partir do momento que nós tivemos esse movimento aqui, ó, principalmente por esse forte candle de compra, foi a primeira vez, desde o início da tendência de baixa, que nós tivemos uma inversão do movimento. Então, o mercado começando a fazer o que? Ó, topos e fundos mais altos. Então, essa região aqui é importante para a gente entender. A gente pode até fazer o nosso ajuste aqui da linha. Essa região aqui, uma região importante de topo ali, de sequência dos pivôs da tendência, tá? Agora, esse nível de preços aqui, ele se torna um suporte importante porque foi aonde o mercado virou. Então, o mercado vinha caindo, ficou barato, tivemos a entrada dos compradores e a inversão da tendência através de topos e fundos ascendentes, tá? Então, o que a gente começa a entender? Aqui em cima o mercado estava caro, os preços desceram, nessa região aqui formou-se um suporte com a entrada dos compradores. Então, esse nível aqui é um nível importante que a gente pode delimitar como um suporte. Eu gosto de marcar o suporte pelas mínimas, então vamos medir aqui a mínima desse candle 35,60. 33.560. Para facilitar o meu operacional, eu gosto de deixar suporte na linha verde, porque já ajuda a indicar que é uma região provavelmente de compra, tá? Vamos pegar a mínima desse candle aqui, 34,90. 34,90. Então, olha como a gente consegue, como a gente começa a entender o comportamento do mercado, né? A gente sabe que numa próxima oportunidade que os preços chegarem entre 3.560 e 3.490, pode pintar para a gente uma operação de compra, já que formou-se essa região de suporte, tá certo? E aí a gente vai seguindo com a nossa leitura. Tivemos aqui essa região importante de fundo, olha lá, ó, topos mais altos, opa, aqui nós tivemos uma quebra do padrão de alta de topos e fundos ascendentes. Então a gente entende o que? O mercado vinha caindo, formou um suporte, vinha subindo, formou uma resistência, vamos na sequência, tá certo? Vamos pensar que essa região de máximas, vamos colocar aqui o topo desse candle 41,45. Aí na resistência eu gosto de deixar esse laranja aqui, para já facilitar o entendimento que pode ser que é uma região importante, potencial aí de venda, tá certo? A gente pode até medir aqui a máxima desse candle, ó, 41,05. Tá? Então, a gente entende, ó, opa, por enquanto a gente tinha lá embaixo o suporte,
Por enquanto a gente tinha aqui embaixo a resistência. E a gente segue fazendo a nossa leitura. Então, se houve um rompimento aqui desses fundos, tá? Desses fundos que a gente vinha na nossa tendência de alta, vamos traçar aqui só para facilitar, ó. Olha como a linha de tendência, como ela pode te ajudar a fazer a leitura, tá? Então a gente pode colocar aqui, ó, a linha de tendência de alta agora, porque nós tínhamos esse fundo aqui no diário e esse forte candle de venda que rompeu o padrão de alta do mercado. Chegou nesse fundo e nós tivemos o quê? Nós tivemos uma outra mudança da leitura dos preços do padrão de alta de baixa. Fez esse fundo aqui, não conseguiu fazer um fundo inferior, rompeu esse topo e aí o mercado começou, ó, um novo padrão de alta. Então a gente começa a entender que, opa, essa região aqui despertou novamente o interesse dos compradores, é para a gente ficar de olho, tá? Então a gente pode até medir essa região sensível. Vamos pegar a mínima aqui, 3.795. Suporte pode deixar no verde para facilitar a sua leitura. Podemos até pegar essa mínima aqui do candle 37,60. Tá? Importante você ter essa interpretação flexível de que região de suporte e resistência não é um preço fixo, é uma região que o mercado entende que os preços podem estar baratos para poder comprar e vice-versa. Então a gente sabe aqui, ó, por aqui, ó, perto aí de 3.800, perto aqui de 3.760, 750, a gente sabe que formou-se um suporte que pode despertar interesse dos compradores, tá? A gente vem na sequência aqui então, ó, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo. A gente vem no gráfico diário então, nessa tendência de alta. E aqui, ó, o que aconteceu quando o mercado chegou nessa região? Que a gente já sabia anteriormente que houve uma parada, que era uma região de resistência. Quando o mercado chegou por aqui, ó, a gente tinha que ficar atento para ver o quê? Se desse fundo aqui, ó, se a gente teria então subiu, bateu nesse topo, corrigiu, será que o mercado teria força para fazer uma perna de alta novamente? Esse pivô de alta que a gente chama, né, para continuar subindo. Então no gráfico diário a gente tem que ir pensando, ó, esse candle aqui já foi um candle de rejeição nessa nossa região de resistência, então tomar cuidado para você não ficar comprado em topo. O mercado corrigiu um pouco, deixou esse forte candle, né, depois da entrada dos compradores, mas qual que era a nossa ideia aqui para uma continuidade de compra? Teria que ter, ó, o rompimento acima dessa máxima aqui para o mercado poder ter força de continuar. A gente viu que não aconteceu, ó. Foi um topo inferior, deixando esse doji, essa dúvida, entrada dos vendedores e, de novo, uma quebra do padrão de pivôs de alta. Esse candle aqui, ó, mudando novamente a tendência, tá certo? E aí o mercado começou a fazer o que, ó? Topos e fundos descendentes. Então, nesse momento, a gente sabia que essa região de resistência ela era importante, e aí você pode fazer um ajuste das suas linhas. Vamos pegar aqui essa máxima 41,95, a gente pode até puxar essa daqui, ó, 41,95. Então você vê, você começa a entender, né? Você começa a ficar mais experiente com a maldade do mercado. Você sabia que aqui era uma região de resistência. O mercado chegou a trabalhar um pouquinho acima dessa máxima, mas aqui, ó,
foi um falso rompimento. Por isso que é importante você analisar os candles que vão se formar nas regiões aí de suporte e resistência para ver se efetivamente se a gente pode ter, né, um efetivo rompimento para continuidade. E aí o mercado veio então numa nova tendência de baixa. Opa, chegou nesse nosso fundo aqui. Era um suporte lá atrás. Então a gente precisa ficar de olho, porque vender aqui nessas regiões é muito perigoso, porque o mercado ele pode bater, virar, reverter. E nós tivemos aqui, ó, olha que interessante esse candle, esse doji, né, esse candle de dúvida. Depois nós tivemos até aqui um martelo e o mercado começando então, ó, na mudança do movimento. A gente pode entender que agora nós tivemos uma nova entrada dos compradores nesse nível, assim como aconteceu nesse nível, e o próximo patamar de preços que o mercado vai buscar provavelmente é aqui, ó, 450, 4.200, que é a nossa região de resistência nesse momento do gráfico, tá certo? O que é importante? A partir do momento que você consegue parametrizar onde os preços estão trabalhando, você consegue entender que lá embaixo, numa região de suporte, é mais interessante ou pode ser mais provável uma ordem de compra para você pegar um movimento de alta. E nessa região de resistência você tem que ficar atento, porque pode ser mais provável que comece um movimento de venda no mercado, tá certo? E aí, o que você pode ir fazendo, né? O que você pode fazer? Você pode ir, como eu falei, ó, você pode ir colocando as linhas de tendência. Depois que você aprender a fazer a leitura dos pivôs, dos topos e dos fundos, você já vai entender quando ocorre uma quebra do padrão, tá? De alta para baixo e vice-versa. Então, você vai ver com o tempo, conforme você vai adquirindo experiência no trading, que você nem precisa mais da linha de tendência para te ajudar a identificar o movimento. Você consegue começar a analisar o mercado, se ele está caro ou se ele está barato, para você poder comprar e vender nas regiões mais importantes. Até falo para os meus alunos, né, para a gente definir as faixas de negociação. Então, espera para comprar lá embaixo, espera para vender lá em cima, evitar entrar no meio do caminho, aqui no meio do campo. E quando você entra aqui no meio, ó, o mercado pode subir, pode descer, pode fazer uma oscilação, você pode ficar no prejuízo, você pode tomar muitos stops, a tal da violinada que a gente fala, né? Então, quando você espera os preços chegarem numa região de interesse do mercado, a chance de você acertar o movimento acaba sendo aí bem maior, tá certo? Se você gostou desse vídeo, deixa aí a sua curtida, se inscreve no canal, ativa as notificações, aí sempre que eu colocar um conteúdo novo para você, você vai ser avisado para não perder nada. Vou deixar para você na descrição desse vídeo aqui no YouTube o link para você abrir uma conta demo, se caso você quiser começar na bolsa. Então, ali a conta na Active Trades, nossa corretora que a gente opera lá fora em dólares, ela disponibiliza o SP500 para você poder investir no índice com as melhores ações dos Estados Unidos. E também vou deixar para você na descrição do vídeo o convite para você fazer parte da Old School, a nossa comunidade de traders, esse projeto que eu estou fazendo parte aí junto com o Boixá. Boixá, que é um dos grandes nomes da bolsa aqui no Brasil. Então a gente tem na Old School, a gente tem a nossa sala ao vivo de operações todos os dias, das 10 às 11h30 da manhã, onde a gente vai passar para você as principais notícias do mercado, as nossas operações, os principais ativos. E na comunidade também tem um material muito bacana para você poder estudar, com artigos, vídeos, cursos, análises, tudo aí. Você que quer começar na bolsa vai começar com o pé direito. Você que já tem experiência pode participar com a gente aí da comunidade para desenvolver o seu operacional, tá certo? Grande abraço, sucesso, te espero lá na Old School e até o nosso próximo vídeo.